A paz do Senhor, meus amados irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Meus queridos, nessa noite, Deus tocou no meu coração para que viesse colocar mais um vídeo, para que vocês possam ver e meditarmos junto à palavra do Senhor. Meus queridos, eu vou tentar ser mais breve nesse vídeo e tentar transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Meus queridos, antes de ler o texto base hoje, eu queria falar Isaías, o capítulo 49, o versículo 15. Deus está dizendo em questão de uma passagem conhecida, todos sabemos, Deus falando que se uma mãe abandonar teu filho, a minha tradução ela é diferente nessa parte. Ela está falando que a mãe abandonar o filho, se ela não cuidar mais, mesmo assim ele cuidará. Deus ele vai continuar amando para sempre, ou seja, é uma comparação de Deus, comparando o amor de uma mãe com o amor de Deus, porque sabemos nós que mãe é algo sagrado, muito bonito, é um amor incondicionalmente. Mas só que infelizmente hoje sabemos que tem muitos casos onde pessoas abandonam, enfim, não querem entrar nisso. Mas frisa nessa frase, Deus dizendo, eu não te abandonarei, independente se sua mãe, teus pais, alguém algum dia dizer que não te ama. Eu ainda sou o mesmo, eu ainda te amo. Meus queridos, vamos entrar agora aqui rapidinho. O livro de Êxodo, capítulo 2, é muitíssimo conhecido. Vai dizer sobre o nascimento de Moisés. O capítulo 2, vamos ler o versículo até o 2. E depois a gente volta no 3. Assim diz a palavra do Senhor. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E uma mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Amém, por enquanto. Meus queridos, nós sabemos que aqui está relatando o começo da história de Moisés. O que chama muita atenção é como que Moisés já nasce num caos. É como que Moisés já nasce numa dificuldade tremenda. Eu queria começar falando disso. Talvez pessoas que vão ver essa mensagem, pessoas que estão começando agora ministerialmente e tá vendo tantas coisas acontecerem, tantas dificuldades batendo na porta e você não tem entendido. Meu querido, eu quero dizer, sabemos que Moisés é um dos maiores profetas, um dos maiores homens de Israel, um ótimo líder. E Deus fez algo lindo na vida deste homem, um homem íntimo, um homem de oração que subia um monte, um homem que viu Deus face a face, colocava um pano para poder descer do monte. Então todo mundo gosta de ver esse lado de Moisés. Mas se a gente formos analisar a vida dele, ele começa num caos, uma criança, um bebê. Sabemos que na época era a ordem, era a lei de Faraó, para que todas as crianças que nascessem, que fosse menino, teriam que ser mortas. Então no caso poderia ser só menina. E a mãe de Moisés, com o nome de Joquebede, ela era escrava, nós sabemos disso. E o livro aqui está dizendo que ela está tentando cuidar e ao mesmo tempo ter Moisés para ela escondido. E meus queridos, eu queria fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem escondido aquilo que você ama? Quantas vezes e quantos dias, semanas, quantos anos você tem escondido coisas que precisam ser liberadas? Rodrigo, você está querendo dizer que a mãe dele tinha que... E a mãe, todas as mães têm que liberar os meninos? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que coisas que você tem tentado levar na tua vida é coisas que você tem que deixar ela para trás. Eu não sei o que te segura, o que tem te segurado. Mas que nessa noite, que Deus possa te tocar, para que você consiga se analisar o que tem te prendido. Quando Abraão ele tem a promessa, Deus vai falando para Abraão sair da terra das parentelas. Mas nós sabemos que ele vai levar contigo o primo chamado Ló. Pessoas pregam muito dizendo sobre Ló, mas só que Ló não era um homem ruim. Ló ele era um homem com muita fé. Ele fez um ato de fé muito grande que eu nunca vi na minha vida, Ló. Mas não vamos entrar nisso. O que eu estou querendo dizer? Nós sabemos que na história de Abraão, as coisas só começou a andar
a partir do momento quando ele conseguiu tirar aquilo que não era para estar com ele. Então Deus está caminhando a palavra para essa direção. O que tem te tirado do propósito? Porque quando a gente sai fora do propósito, a gente não consegue dar sequência na nossa caminhada. Então essa é a pergunta de hoje: o que tem te prendido? É claro que aqui na história de Joquebede é uma história extremamente diferente. Ela tem um filho, ela ama ele e quer cuidar dele, mas por causa de ser escrava e tinha que obedecer à lei, ela não podia estar com aquele menino. Na verdade, ela não podia nem ter escondido. Por que eu fui em Isaías antes de entrar aqui? É por causa que em Isaías, Deus está comparando. Mesmo se a tua mãe, o teu pai, não querer mais saber de você, eu ainda te pegarei pela mão, eu ainda te honrarei e te amarei para sempre. Então Deus está fazendo uma comparação, o quanto que ele ama o filho, o quanto que ele ama o ser humano. E Deus não está falando contra as mães, pelo contrário, Deus só está falando algo que hoje acontece, nós sabemos disso. Mas só que Deus está falando que se pessoas abandonar, se a mãe abandonar, ele ainda vai cuidar. Mas só que no caso de Joquebede, ela nunca quis abandonar o filho. Aí que está a chave da palavra. Às vezes você até sabe o que você tem que deixar para trás. Às vezes você sabe o que está te prendendo. Às vezes você sabe o que tem deixado você travado no seu ministério. E isso tem te tirado do propósito. Meus queridos, o versículo 3 vai dizer assim, ó: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Glória a Deus. Meus queridos, está dizendo claro que não tinha mais como esconder. Por causa que ela sabia, se pegassem ela com o menino, além de matar o menino, ia matar ela junto. E ela tinha outra filha, que era Miriam, irmã de Moisés. Meus queridos, aqui ela não tem. Aliás, aqui ela sabe o que ela tem que fazer. Só que como ser humano, uma mãe, ela não quer abrir mão do filho, que era formoso, era bonito. E damos para entendermos isso. Ela sabia que tinha que tirar aquilo, mas era algo que ela gostava muito. Eu não estou falando que você tem que deixar o seu filho de lado. Eu não estou falando que você tem que deixar a tua filha. Eu não estou falando que você tem que deixar a tua mãe e teu pai. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer para nós honrar pai e mãe. Mas só que o que tem te prendido hoje? Você talvez não sabe, às vezes você pode saber o que tem te prendido. Então é tempo de aquilo que você tem escondido, que não vai te trazer benefício de Deus, é momento de você arrancar. O que chama atenção é os juncos. Os juncos, a arca de juncos chama atenção. O que é a arca de junco? Significa a caixa aonde ela colocou Moisés. E embaixo vai dizer betume e piche. O que significa? Isso significa que é inflável, ou seja, não entra água dentro dessa caixa. É por isso que ela colocou no rio. Mas o que Deus me fez pensar sobre isso? Se não tinha como entrar água dentro, então não ia afundar no rio. Ia abaixo, ia andar abaixo. Mas o que me faz a pensar é que ela, sabendo que tinha que liberar o menino, não dava mais para esconder. Mas ela fez o quê? Ela fez o possível dentro dos olhos dela para tentar segurar Moisés. E mesmo ela tendo entendido que não dava mais para segurar, porque a Bíblia diz que ela estava segurando o filho dela há 3 meses, ela pensou que tinha como fazer uma caixa que não afundaria Moisés na água. Sabe o que eu quero dizer, meus queridos? Às vezes você tem tentado achar resposta para continuar escondendo aquilo que não te convém. Às vezes você tem achado ferramenta. Às vezes você tem achado argumento falando de pessoas. Ah, mas o meu irmão fez isso. Ah, mas o meu pastor fez isso. Ah, mas o meu amigo fez isso. Meu querido, não adianta
colocar soluções para o teu problema. Assim como um dos últimos vídeos que eu falei, aquilo que te segura e te entala. Meus queridos, Deus me frisou essa passagem. E é isso que Deus manda eu liberar hoje. O que tem te segurado? Meus queridos, já para encerrar, a última frase vai dizer que a caixa estava à margem do rio. Sabe o que isso significa, estar na margem do rio? Para Joquebede, a mãe de Moisés, o meu menino foi para a margem do rio. O versículo 4 vai dizer que ela vai mandar a irmã de Moisés de longe ficar vendo o que vai acontecer. Ou seja, na cabeça da mãe de Moisés era o fim. Mas só que para ela saber o que ia acontecer, ela pediu para a menina ficar de longe para ver. Pelo menos nós vamos saber como é que vai ser o fim. Pelo menos nós vamos chorar, mas nós vamos saber o que aconteceu. Se foi um animal, se a água, algum bicho passou e matou o menino. Às vezes você tem pensado dessa forma. Se eu liberar aquilo que eu estou escondendo, Deus vai tirar de mim. Se eu liberar, Deus vai cobrar de mim. Meus queridos, Deus manda dizer: se libere. Para de esconder aquilo que não é para estar escondido. E ela manda a menina estar lá para ver de longe o fim de Moisés. E eu acabei de dizer que do versículo 3 vai terminar falando que ele estava dentro da caixa na margem do rio. Sabe o que isso quer dizer? Parecia que ele estava no margem do rio para ir para o meio do rio. Alguma coisa poderia matá-lo, devorar. Então parece que ali é o fim da história de Moisés. E parece que a própria mãe entende que não tem como esconder e fala: então vamos liberar ele. É assim que vai ter que ser, vamos respeitar a lei. Mas só que Joquebede, ela não teve e não tinha a visão de que Deus estava na vida, na história de Moisés. Mas só que hoje, você que tem passado esse tipo de problema, você já escutou pessoas usadas por Deus para falar em questão sobre a tua vida, do teu parentesco, sobre chamado de Deus. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade, é para que a glória de Deus venha se manifestar na tua vida. Às vezes você que tem passado por uma enfermidade, você que tem sido problemas no casamento, problemas no trabalho, você acha que esse problema está no fim, que não tem saída. Agora eu estou falando com pessoas que ainda não conheceram Deus. Pessoas que já ouviram falar, assim como Jó escreveu em Jó 42. Nos primeiros versículos, Jó vai dizer: antes eu te conheci de ouvir falar. E eu falo que você ainda tem esse entendimento de quem é Deus de verdade. Mas só que este problema não é para o fim, não é para te levar para a margem do rio. Esse problema é para que você venha conhecer Deus e que Deus tem um grande propósito na tua vida. Meus queridos, então, a caixa com Moisés na margem do rio está querendo dizer: a história desse menino acabou. Porque daqui para frente é o final da vida dele. Mas eu quero te dizer, assim como no olho de Joquebede, assim como nos teus olhos tem sido dessa forma, você tem achado que o teu sonho vai se acabar. Eu quero terminar com uma palavra profética do Senhor. Sempre quando uma pessoa há um chamado específico de Deus para a vida, é sempre no momento de dor, no momento de dificuldade, por mais que você ainda não conhece Ele da forma que Ele é. É sempre no momento de luto, é sempre no momento da dificuldade que Deus vem na tua vida. É sempre dessa forma. Então, quando a caixa está na margem do rio, na verdade é Deus querendo dizer: a partir de hoje eu entro com um propósito, eu entro com promessa na vida de Moisés. Hoje o Senhor fala: hoje eu entro com promessas, hoje eu entro com providência na vida de quem está vendo essa mensagem. Aquilo que as circunstâncias está querendo dizer que é o teu fim, Deus ele está só esperando você aparecer buscando Ele por esse problema. E esse problema que você precisa de salvação, de uma cura, é onde Deus vai se manifestar
tocando em você, para que você venha entender o chamado que Ele tem na sua vida. Meus queridos, eu termino com essa palavra. Eu citei a Jó. Para você que está escondendo algo que não é mais para se esconder, algo que tem te prendido no teu ministério, solta para fora, libera o que tem te segurado. Seja uma algo boa para a tua vida, seja algo ruim que você está escondendo, seja um problema. Deus está entrando com providência, mas faça essa aliança hoje com Cristo. Aquilo que você que tem escondido, você sabe que não tem mais como esconder. Se libera para Ele. Porque quando você liberar para Deus, automaticamente você tem direito de cura. Porque assim como falamos de mãe, pai, um pai, às vezes só atende um pedido do filho quando o filho chega no pai e pede. Então você que está com essa dificuldade, escondendo aquilo que não está te fazendo bem, conversa com o teu pai hoje. Conversa com Deus. Ele é o remédio. Tem passagens bíblicas. O cego da aldeia. Aquele homem, Deus toca 2 vezes nele. E eu pergunto, Deus para curar alguém, Ele precisa tocar 2 vezes? A impressão, quando a primeira vez eu li o texto, parecia que Jesus aquele dia não estava com tanto poder. Parecia que Jesus não estava tão disposto a curar. Porque toda vez Deus falou, levanta-te, cura, tente bom ânimo, a tua fé te salvou. Mas aquele homem, daquele cego, foi diferente. Deus tocou 2 vezes naquele homem. E perguntou da primeira vez se ele estava conseguindo ver. E ele falava que via homens como sombras de árvore. E depois de algum tempo eu fui entender. Jesus tocando 2 vezes naquele homem. Está querendo dizer, Deus, eu preciso que tenha diálogo para me curar. A tua cura precisa ter diálogo, como de um filho para pai e de pai para filho. Então Jesus só fez isso dos 2 toques para que o homem viesse falar com Jesus. Porque Jesus ele não gosta de conviver com aquilo que não conversa com ele, porque não tem jeito. Porque o Evangelho, a Escritura, a palavra do Senhor, ela é diálogo, ela é palavra, e palavra tem que ser liberada. Então, meus queridos, liberem hoje, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Depois que você se liberar, depois, aquilo que tem te escondido, aliás, aquilo que você tem escondido, libera, que Deus tem solução para a sua vida. E assim como Jó, capítulo 42 que eu disse, está escrito, antes eu conhecia ele de ver, mas hoje eu conhecia de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te vê. Ou seja, depois que vocês, entregar na mão do Senhor essa causa, aquilo que parece que está no fim, aquilo que parece que não tem mais jeito, é Jesus falando para a tua vida. Eu só estou começando agora. E os teus olhos vão ver o Senhor. Essa é a palavra humilde que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero, a palavra do Senhor diz que a palavra não pode voltar vazia. Mas vamos orar para que Deus venha abençoar cada um de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, nessa noite maravilhosa, Senhor. Meu Deus, de um jeito, Pai, mais simples possível, Pai. Mesmo, Pai, que o entendimento, Pai, seja pouco. Mas eu creio, Pai, eu tenho toda a certeza que é o Senhor quem tem colocado, meu Pai, para trazer essas palavras. Meu Deus, que dessas pessoas que forem, Pai, ver esse vídeo, que todas elas, Pai, sejam cheias. Que todas elas, Pai, sejam tocadas, Pai, pelo Espírito Santo. Meu Deus, que todas essas pessoas, Pai, que têm escondido, Pai, algo que tem segurado, Pai, o ministério. Pai, eu creio, Pai, que é a noite profética. Meu Deus, eu creio, meu Pai, assim que essas pessoas, Pai, entendem a Tua palavra, Pai. Meu Deus, essas pessoas vão se liberarem com o Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor venha de encontro, meu Deus, com essas pessoas. Assim, Pai, como o Senhor fez no mar com os discípulos, Pai, na tempestade. Pai, que eles possam, Pai, voltar, Pai, ao propósito do Senhor. Pai, abençoa, Pai, cada um, Pai, dessas pessoas que vão ver este vídeo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo a cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, de falar do amor, de falar da palavra. Que Deus abençoe, que cada um tenha uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.